Tem tido muita repercussão a matéria assinada por Germano Oliveira e Marcos Strecker, intitulada O papel do general Augusto Heleno na tentativa de golpe em 8 de janeiro. A reportagem de Isto É coloca o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Bolsonaro, como sendo um dos mentores intelectuais dos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023. E isto também é história. Antes de começar este vídeo de fato, eu peço o seu like, sua inscrição e se ainda não se inscreveu aqui no Falando de História, eu peço que você já faça isso. Inscreva-se, aperte o sininho e também, é claro, acione ele para que você não perca mais nenhum conteúdo novo no canal, que nós temos sempre às 18 horas. Então inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu like e, é claro, fique à vontade para deixar as suas impressões nos campos dos comentários, que é muito importante para a gente. E é claro, se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe nas suas redes, que também fortalece o nosso trabalho aqui. Pois bem, segundo a reportagem publicada pela revista Isto É, dos 1.398 presos, a Procuradoria-Geral da República, PGR, já denunciou 835. Destes, 645 são classificados como incitadores, sendo que 189 como executores e um é um agente público citado por omissão. Mas nenhum militar entrou na mira da PGR. Porém, a matéria aponta para Augusto Heleno como um dos mentores intelectuais dos ataques terroristas de 8 de janeiro. Segundo a revista, Heleno desmontou a estrutura de segurança, o que permitiria garantir a integridade da presidência e era de grande referência militar para os grupos extremistas o papel de Augusto Heleno, e, enfim, incitado talvez por esse pensamento, vamos dizer assim. Seu papel, então, será julgado pelo STF. Então, está na mira do Xandão, como diz os bolsonaristas de forma muito raivosa com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, o que eu quero destacar nesse vídeo é o caráter golpista de Augusto Heleno. E para fazer isso é preciso voltar um pouco no tempo e tentar entender a sua ligação com uma figura muito importante na história militar brasileira, Silvio Frota. Silvio Frota foi ministro do Exército durante o governo Geisel e que naquela época, é bom lembrar, não havia Ministério da Defesa. Cada general, cada chefe das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, possuíam status de ministro. Portanto, o chefe do Exército, então, general do Exército, o almirante da Marinha, enfim, eu não sei bem a nomenclatura aqui, tá, gente? Mas cada chefe das Forças Armadas possuía um status de ministro. E essa situação só mudou em 1999, quando então foi criado o Ministério da Defesa. Pois bem, Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura, foi presidente entre 1974 a 1979, logo nos primeiros pronunciamentos, comprometeu-se com a abertura política e indicou a forma pela qual a conduziria. Uma abertura lenta, gradual e segura. Isso contrariava a chamada linha dura, liderada por Silvio Frota, que fora demitido do cargo de ministro do Exército por Geisel, o que, vamos dizer assim, gerou uma grande crise. Afinal de contas, Silvio Frota já era ministro
do Exército já desde os tempos de Costa e Silva. E sua demissão, então, né, causou uma crise institucional muito grande. Frota, que não aceitou a demissão, ele elaborou um manifesto de 8 páginas, cujo teor é o mesmo dos golpistas de 2023. Sim, o anticomunismo. No artigo de Euler de França Belém, intitulado General Silvio Frota tentou derrubar o presidente Ernesto Geisel para barrar a abertura, publicado no jornal Opção, há um aspecto importante a ser ressaltado pelo autor, que logo no seu primeiro parágrafo destaca o seguinte: a ditadura de 1964, vista de longe, parece ser homogênea, mas de perto, sem a lente crítica da esquerda, ela tem fissuras. E se dividiu, então, a ditadura em 2 grupos. O grupo da Sorbonne, Castelo Branco, Ernesto Geisel, Golbery de Couto Silva e João Figueiredo, que não era muito sorbonista e que planejou a devolução do poder aos civis. Em contraponto, tinha o grupo, né, de Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e Silvio Frota, a chamada linha dura, que queria mais repressão e aquele discurso embotado do anticomunismo, como justificativa para suas práticas de tortura e repressão. O mesmo discurso usado por quem? Por Heleno, por Bolsonaro e os zumbis que ficaram em frente aos quartéis. Frota almejava a presidência da República. Por isso tentou fazer um golpe contra a sucessão de Geisel, no caso, o general Figueiredo, pois, né, ele representava exatamente a linha dura, o que, de fato, fez com que ele, né, tentasse um golpe, mas esse golpe não teve sucesso. Frota estava entre aqueles que avaliavam, por exemplo, que o reatamento de relações diplomáticas com a China e Angola era um passo em direção ao socialismo e não um mero exercício de pragmatismo comercial e geopolítica. Aliás, geopolítica é a palavra adorada por Golbery. A demissão de Frota evidenciou uma visão distinta dentro das Forças Armadas. E quem estava inserido nesse processo? Se não Augusto Heleno, como um dos apoiadores de Frota. Então esse discurso anticomunismo não é novo. Ele é uma continuidade do reacionarismo do frotismo. O frotismo, que vem de Silvio Frota, né, ainda pelo menos vivia o período da Guerra Fria, melhor dizendo. Já o bolsonarismo, não. E por esse motivo o discurso anticomunista do bolsonarismo tem a mesma presença que o discurso antissatânico, por exemplo, feito por alguns segmentos do cristianismo, seja o medieval ou dos dias de hoje. Gente que vê o diabo em tudo. E nesse caso, podemos dizer que quem tem essa fixação mental contra o comunismo, né, tem um estado de ausência total de lucidez. Há alguns casos, eu até diria que passaria da política para a psiquiatria. Acredito que as investigações vão chegar na seguinte conclusão. Mais uma vez, Augusto Heleno tentou dar um golpe, mas não foi bem sucedido. E, na minha opinião, golpista tem o lugar certo, que é a cadeia. E é interessante que a gente possa olhar para isso e entender o seguinte: nada é por acaso. Os fatos históricos, eles caminham numa mesma direção, numa sequência. Portanto, o reacionarismo de hoje é um reacionarismo que tem um fruto lá atrás. Esses reacionários de hoje têm suas representações na história recente do Brasil, na história recente do período da ditadura militar. Eles se dizem conservadores, mas o fato é que eles não são conservadores, nem são pessoas de bem em alguns casos, como a gente percebeu nos atos do dia 8 de janeiro. São pessoas reacionárias e com uma pitada, vamos dizer assim, de sadismo humano pelo sofrimento das vítimas
da repressão de 64, como também são sujeitos que não têm apreço nenhum pela democracia e que, quando combatidos cinicamente, se colocam como vítimas, como, né, lutadores pelo direito de expressão. Que direito de expressão é esse que faz com que as pessoas lutem, abre aspas, pelo direito de silenciar o outro? Quem defende o silenciamento do outro, seja a esquerda, a direita, de cima ou de baixo, de dentro ou de fora, democrático não é. E quem combate a democracia, a própria democracia tem os seus métodos para repeli-los. E qual é o método para repelir todo antidemocrata? A lei. A lei acima de tudo, porque estes reacionários são inimigos pontuais e cruciais da lei e da ordem. Eles fazem as coisas às escondidas, às escuras. Mas nós queremos que isso seja colocado às claras, em nome da democracia brasileira, em nome da história do povo brasileiro, em nome da cidadania. Portanto, o senhor Augusto Heleno tem que ser responsabilizado, se provado, e creio que vai ser provado a sua participação nisto. Por quê? Porque não dá mais para aceitar estes golpistas andando livres e fagueiros e rindo da nossa cara. Chega de impunidade. O Brasil não aguenta mais.